Esse vídeo aí que vocês viram é de uma pessoa que realmente fez um web swing para um filme do Homem-Aranha e que resultou numa das cenas mais inacreditáveis do Homem-Aranha. A pessoa no traje do Homem-Aranha se chama Daniel Poole. E ele fez isso porque talvez seja o fanfilme mais importante da história de heróis. Eu estou falando de Spider-Man Green Goblin's Last Stand, ou como a gente traduziu no Brasil, A Última Cartada do Duende Verde. E no vídeo de hoje vamos falar absolutamente tudo sobre esse filme. E por que 3 décadas depois ele continua sendo um dos filmes mais impressionantes da história do Homem-Aranha. Um projeto de paixão que custou apenas $400 e que humilha muitos filmes oficiais do Homem-Aranha que custaram, $200 milhões. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele aranha like, aranha comentário. Vocês conheciam esse filme que a gente vai comentar aqui nesse vídeo? Se sim, que nota vocês dão pra ele? A história começa com esse jovem chamado Dan Poole. Quando criança, Dan adorava o Homem-Aranha e passou a fazer fanfilmes do seu herói favorito, quando ficou sabendo, em 1987, que Stan Lee queria fazer um filme do Homem-Aranha. E assim ele percebeu que tinha um sonho: ser o Homem-Aranha. Sabe aquele negócio de, já que ninguém tá fazendo, é melhor eu mesmo fazer? Pois é, Dan Poole levou isso ao pé da letra. Em 89, ele fez o seu primeiro curta do Homem-Aranha, e que envolve um mistério. O segundo curta foi feito em 1990, e coloca o Homem-Aranha encontrando o Demolidor e o Rei do Crime. Danny Poole comprou a câmera e ficou sem dinheiro, e chamou vários de seus amigos para conseguir realizar esses filmes. Contudo, tudo realmente mudou em 1992. Quando surgiu a informação de que o filme do Homem-Aranha realmente seria feito por ninguém mais e ninguém menos que James Cameron. E assim, o jovem decidiu fazer mais um filme. A ideia do Dan Poole era também ser um dublê de Hollywood. E ele queria fazer mais um filme do Homem-Aranha para ter as acrobacias mais impossíveis, as estantes mais inacreditáveis, e assim conseguir dar um jeito de levar isso até Hollywood para ele, quem sabe, ter uma chance de ser o dublê do Homem-Aranha, para o futuro filme do James Cameron que as pessoas acreditavam naquela época que iria sair. Mas, conforme eles foram desenvolvendo a ideia, o filme se tornou mais do que isso. Ele queria realmente fazer um projeto paixão envolvendo o Homem-Aranha, e o mais fiel possível do que ele lia nos quadrinhos. E isso envolveu o comprometimento total dele e de seus amigos. Virou uma questão de paixão adaptar painéis, poses e a história do Homem-Aranha. Inicialmente, a ideia era ter vilões como Venom, Duende Verde e Dr. Octopus, mas à medida que eles seguiram com a produção, Dan Poole releu A Noite que Gwen Stacy Morreu, e isso mudou completamente o projeto. Ele decidiu que iria adaptar essa HQ e a HQ seguinte após a morte da Gwen, que é aquela HQ que o Duende Verde morre. Ele não queria apenas fazer as lutas e as coreografias, e sim diálogos, direção e casting. Ele fez os storyboards e iniciou o casting. Para o Duende Verde, ele chamou o ator Jimmy Kinstall, um amigo que ele conhecia de peças de teatro, perto de onde ele morava. Bob Toole foi o Harry Osborn, e Alliston Adams, a Gwen. E com o casting resolvido, veio o segundo problema, que era a questão do orçamento. Poole conseguiu convencer os seus amigos a trabalharem sem nenhum tipo de remuneração. Eles começaram a filmar em Baltimore. E assim, não havia nenhuma preocupação com a segurança. Eles faziam o que realmente achavam que podiam fazer sem morrer. E como o Danny era o idealizador e tinha esse sonho de trabalhar como dublê, ele realmente realizava as ações mais perigosas. E quando você olha o making of desse filme, você realmente percebe o quão maluco era esse Danny P para fazer esse filme. O cara arriscou a vida em diversas cenas que poderiam ter dado muito errado. Tinha algumas cenas que ele dava pulo e ficava na beirada de um prédio, e ainda precisava se movimentar relativamente rápido, enquanto que ainda interpretava o Homem-Aranha. Tem essa outra cena em que envolvia ele ficar de cabeça para baixo no teto de um armazém, e só havia um pequeno colchão para proteger de uma possível queda. Tem também uma outra estante em que ele fica no topo de um carro, e nas cenas dos bastidores dá para ver que o carro até que estava bem rápido.
E claro, a gente também precisa falar da cena mais perigosa do filme, que foi a cena do web swing real. Existem duas cenas de web swing que acontecem no filme. Uma que acontece à noite, no topo desse prédio, enquanto um carro passava, e a segunda que acontecia bem alto, num prédio de vários andares, na lateral da escada de incêndio. Aqui nessa cena, o Danny pega uma corda, deixa no topo de um prédio e se balança na corda, imitando da melhor maneira possível o movimento do Homem-Aranha. E cara, você olha pra essa cena e é absolutamente insano. Insanidade alguém realmente fazer isso. Uma irresponsabilidade total, não façam isso em casa, mas precisamos admitir que a cena ficou muito foda. Eu quero lembrar que não havia nada embaixo. Se ele soltasse a corda, ele iria morrer sem dúvida. No documentário do filme, Dan Poole falou que fez essa cena porque precisava ter uma cena do Homem-Aranha realizando web swing, porque senão não seria convincente. The simple answer has always been, I needed the shot. E cara, essa frase dele é pura paixão por cinema. Eu precisava da cena. E ele foi lá e fez do jeito mais irresponsável possível. Mas ele fez. Loucura total. Mas como vocês podem ver, a cena realmente ficou muito boa. Porque ele realmente faz o movimento da perna como o Homem-Aranha. Outra coisa é que não havia nenhuma autorização para gravar esse filme. Eles apenas não chamavam atenção. E na hora, chegavam e gravavam. Inclusive, no momento das gravações, uma viatura da polícia aparece e eles ficam ali apenas olhando, achando que os caras tinham autorização para gravar, sendo que eles não tinham. E a polícia que estava ali não fez nada, só ficou olhando eles gravarem cenas extremamente arriscadas. Além disso, eles tinham uma câmera Panasonic que permitia fazer pequenos efeitos especiais bem simples, mas que acabou permitindo fazer esse tipo de cena da escalada do Homem-Aranha. E assim, com muitas dificuldades, e o próprio Danny incomodando geral, porque é dito no making-off que ele não era exatamente uma pessoa fácil de trabalhar, mas no final eles realmente conseguiram terminar o filme. E agora, dado toda essa apresentação de como o filme foi feito, vamos falar do filme em si. Porque olha, mesmo depois de 33, 34 anos, eu acho que tem algumas cenas aqui que realmente são muito boas. Vocês vão ver aqui que eles realmente entenderam bem o Homem-Aranha. O filme começa com algumas instantes bem impressionantes do Homem-Aranha, realizando o web swing. Ele pula no topo de um carro atrás dos bandidos e reclama com eles, ao melhor estilo Homem-Aranha, que está atrasado para o seu encontro com a garota dos seus sonhos. O espírito do Homem-Aranha está totalmente no filme, e em cenas como essa daqui, em que uma mulher aparece no meio da rua e o Homem-Aranha pede para ela ligar para a polícia, porque ele está atrasado para o seu encontro. For me? I've got a date. See you. Até tem uma pequena vibe de Sam Raimi aqui, sabe? É também aniversário de 2 anos do relacionamento do Peter com a Gwen. Durante um encontro, o sentido aranha apita, e é quando Peter sente que Norman Osborn está por perto. O que não deveria ser possível, eles até dão um contexto que o Norman Osborn estava com amnésia e estava numa clínica de reabilitação e que, portanto, não poderia estar andando livremente pela cidade assim. E o bilionário realmente está solto. Ele volta para sua mansão atrás do seu filho Harry, mas não o encontra. E sim, um jornal sobre o Duende Verde. E isso serve como uma espécie de gatilho para ele recuperar parte da memória. Ele vê o jornal com crédito da foto do Homem-Aranha de Peter Parker e o culpa pelo desaparecimento do Harry. Depois, ele começa a ter uma alucinação do Homem-Aranha, que o leva até o armazém abandonado, onde acontece uma briga dele com uma gangue, e ele continua alucinando de que o Homem-Aranha está ali. Norman é golpeado na cabeça. E aí sim, no dia seguinte, se lembra de tudo. It's all coming back to me now. E esse filme, ele consegue superar um problema que alguns fanfilmes têm, que é a questão da atuação. No caso do Duende Verde, Norman Osborn, eles encontraram realmente um ator que consegue entregar um bom Norman Osborn. Ele se encaixa muito bem no papel, e esse é um filme que depende muito da atuação do Norman Osborn, e o cara realmente não decepciona. Ele consegue trocar rapidamente entre a voz do Duende e a voz do Norman. O vilão coloca o seu traje e diz que irá se vingar do Homem-Aranha. E essa cena é boa para mostrar como que consegue ser um pouco camp, ao mesmo tempo que é extremamente sério. Essa coisa camp do Homem-Aranha eles conseguiram adaptar relativamente bem no filme. Quando o Peter fica sabendo pelo Harry que o seu pai desapareceu, imediatamente ele volta para casa como o Homem-Aranha.
É aqui que tem as grandes cenas de web swing que eu comentei antes, e que realmente ficaram ótimas. Só que quem chega antes no seu AP é o Duende Verde, e ele acaba sequestrando a Gwen. Quando o Peter chega, é tarde demais. O vilão anuncia que pegou a Gwen, e um combate entre eles acontece no topo do prédio. E claro, ainda é uma adaptação do quadrinho original, não acontece exatamente como no quadrinho. A grande diferença realmente é onde acontece a morte da Gwen, que no quadrinho acontece naquela ponte famosa de Nova York, mas aqui, né, por eles estarem filmando em Baltimore e porque, bem, não dá pra gravar no topo de uma ponte, eles acabam filmando isso no topo de um prédio. Ainda assim, eles recriam exatamente os quadros da morte da Gwen. O pescoço quebrando, a teia saindo do pulso do Aranha e o Peter completamente arruinado com a morte da Gwen, dá uma surra no Goblin. Mas ele consegue fugir após jogar uma bomba no herói. E é daqui que a gente já vai basicamente pro final do filme, onde tem a grande luta final. No quadrinho tem esse negócio do Homem-Aranha ir atrás do Rob e tal, mas eles não perdem tempo com isso. O Homem-Aranha aparece no armazém destruído, e que o Norman estava usando como esconderijo. Essa é outra parte que os estantes se impressionam, como o Homem-Aranha escondido no teto na escuridão. Tem essa cena em que o Peter é arremessado nos galões, que eu também acho bem impressionante e que deve ter doído. Outra coisa que mandaram bem é na versão Battle Damage do Homem-Aranha ao final da luta. Isso daqui é uma coisa que nem os filmes recentes do Homem-Aranha conseguem entender, né? Cara, olha esse Battle Damage aqui, que coisa maravilhosa. Aí hoje o Battle Damage é tipo um arranhão no rosto, sabe? Coisa horrível. E vocês sabem como que a luta vai terminar, né? O Homem-Aranha pega Goblin na parede e grita que perdeu a sua Gwen. O Homem-Aranha desfere diversos golpes no vilão. E no último minuto, Peter desiste de matá-lo. É então que Duende aciona o glider uma última vez. O Homem-Aranha desvia do planador, mas isso acerta em cheio o dono. E Norman Osborn morre ali. A última cena é o Peter no cemitério, ao lado da lápide da Gwen, reconhecendo que não pode desistir de ser o Homem-Aranha, porque senão a sua morte será em vão. E aqui termina o filme. E claro que quando eu digo ótimo, não é querendo comparar com filmes grandes de Hollywood, mas é reconhecendo que esse é um filme de $400 e ele é bem impressionante com o que eles conseguiram fazer. Eu realmente acho que o ator que faz o Norman manda bem. E as estantes são muito impressionantes. Dan Poole pode não ser um grande ator, mas ele mimetiza perfeitamente o Homem-Aranha nos seus movimentos. E olha, quer queira ou não, essa é até hoje a melhor adaptação do clássico da morte de Gwen Stacy numa mídia live action. Quer dizer, parte dessa história foi adaptada no Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, mas não envolve a Gwen. Falando especificamente do que acontece nas duas edições da HQ, eu acho que é uma boa adaptação. E talvez vai ser, por muitos e muitos anos, a versão mais fiel que a gente vai ter no live action. Mas agora, vamos falar um pouco do legado desse filme, porque é realmente gigante. Dan Poole realmente nunca conseguiu mostrar a fita do filme pro James Cameron. Mas também, como a gente sabe, o filme do James Cameron do Homem-Aranha nunca realmente saiu. Apesar do seu sonho não ter sido realizado, o filme ganhou um status cult nos anos seguintes. Ele foi exibido durante convenções de quadrinhos, até que no início dos anos 2000, ficou bem popular entre os fãs por causa da internet. Dan Poole realizou várias entrevistas com sites do Homem-Aranha na época. O filme chegou até Stan Lee, que elogiou o material feito pelo fã. E esse filme acabou inspirando muitos outros fanfilmes, inclusive um dos nossos favoritos aqui, que é o Batman Dead End. É aquele que o Batman enfrenta o Predador. Sem sombra de dúvidas, esse filme é uma carta de amor de pessoas que realmente adoram o Homem-Aranha. Uma prova que, com coração e muita vontade, você pode fazer muita coisa. E eu ainda fico muito impressionado com a frase dele sobre ter feito o web swing real. Ele precisava da cena e foi lá e fez. Isso aqui não é só um amor ao Homem-Aranha, é também o esforço de fazer um filme, a fazer cinema. Seja ele de $200 milhões ou, nesse caso, $400. De novo, ele foi um grande responsável porque a chance dele morrer ali era muito alta. Mas, felizmente, não aconteceu nada com ele, o filme foi feito e o resultado final é ótimo. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do fanfilme do Homem-Aranha. Existem outros fanfilmes que a gente poderia fazer vídeo. Inclusive, tem um fanfilme do Homem-Aranha muito conhecido que virou Lost Media. Mas isso daqui a gente pode deixar para falar num outro vídeo com outros fanfilmes do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, junto com o Batman, são os dois personagens que mais recebem fanfilmes. Mas, galera, quanto a esse filme, o que vocês acharam? É realmente impressionante? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo sobre
o fã-filme da última cartada do Duende Verde. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.